Respire fundo por um instante. Acalme o coração. Silencie a mente. Este não é um momento comum. Se você chegou até aqui, é porque o céu permitiu. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Esta oração começa agora porque há uma necessidade real de limpeza, de alívio e de proteção sobre esta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, homem fiel, servo obediente, intercessor poderoso diante de Deus, nós te chamamos agora. Não de longe, não apenas em palavras, mas com fé viva. Entra nesta casa neste momento. Entra com a cruz sagrada, entra com a luz que dissipa toda a escuridão, entra com a autoridade que o mal reconhece e respeita. Se este lar carregava um peso invisível, começa agora a se desfazer. Se havia um ar carregado, que ele se torne leve. Se havia inquietação sem motivo, que ela seja acalmada. Onde havia opressão, começa a nascer paz. São Bento, passe agora pela porta de entrada desta casa. Tudo o que não vem de Deus não tem permissão para atravessar. Toda intenção negativa, toda inveja direcionada, toda palavra mal lançada, perde a força neste limite espiritual. Esta porta se torna um ponto de proteção, não de acesso. Se existiam ataques silenciosos, cansaço constante, discussões repetidas, tristeza sem explicação, desânimo que surgia do nada, começa agora a quebra. Aquilo que se escondia começa a ser revelado. Aquilo que agia nas sombras começa a recuar. São Bento caminha pelos primeiros espaços deste lar. Onde teus passos tocam, a luz se espalha. Onde tua cruz se ergue, o mal não permanece. Começa uma limpeza que não é superficial, mas profunda, não apenas nas paredes, mas no ambiente espiritual que envolve esta casa. Nós declaramos com fé, esta casa não está sozinha, esta casa está sendo visitada, esta casa está sendo tocada pelo céu agora. Se havia algo plantado, começa a ser arrancado. Se havia algo rondando, começa a fugir. Se havia algo escondido, começa a perder força. Nada resiste à autoridade que Deus concedeu à intercessão de São Bento. Permanece conosco, São Bento. Não apresses tua obra. Observa, revela, age. Porque esta oração não termina aqui. O que começou agora será completo, e a limpeza espiritual desta casa será profunda, contínua e transformadora. Confie, algo já começou a mudar. São Bento continua. Ele não apenas entra, ele avança, e agora a limpeza se aprofunda. São Bento caminha pelos corredores desta casa. Onde há passagem constante, sela com proteção. Que nenhuma energia contrária circule livremente. Que nenhum peso espiritual se mova sem ser confrontado. Cada corredor agora se torna um caminho de luz, não de opressão. Se houve discussões que deixaram marcas, palavras ditas no calor da dor, ressentimentos guardados em silêncio, começa agora a dissolução. O que foi lançado em momentos de fragilidade perde força. O que foi absorvido pelo ambiente é liberado. Esta casa não guarda mais mágoas antigas. São Bento toca as paredes deste lar. Tudo o que foi absorvido ao longo do tempo começa a ser limpo. Choros escondidos, medos não verbalizados, angústias acumuladas, tudo isso sai agora. Estas paredes não aprisionam mais emoções. Este teto não oprime mais. Este chão não sustenta mais peso espiritual. Levanta a cruz sagrada em cada canto. Em cima, embaixo, à direita, à esquerda, à frente, aos fundos. Nenhum espaço fica sem cobertura. Nenhuma brecha permanece aberta. Onde a cruz está, o mal não encontra lugar para permanecer. Se existiu inveja direcionada a esta casa, ela começa a cair agora. Se existiram olhares carregados, desejos ocultos de queda,
palavras lançadas em silêncio, tudo isso se desfaz. Toda perseguição espiritual perde sustentação. Toda obra contrária começa a ruir. São Bento intervém também nos corações de quem mora aqui. Onde havia irritação constante, traz calma. Onde havia ansiedade, traz descanso. Onde havia confusão mental, traz clareza. Que a paz não seja apenas sentida, mas estabelecida. Nós declaramos com fé: o ambiente está mudando, o ar está mais leve, a opressão está recuando. A presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes era pesado. São Bento, continua a tua obra. Onde ainda houver resistência, age. Onde ainda houver sombra, ilumina. Onde ainda houver resquício, limpa. Porque esta casa foi entregue ao céu, e aquilo que pertence a Deus não permanece sob influência do mal. Confie, a limpeza segue em curso. Agora a obra entra na fase mais profunda. Nada fica superficial, nada permanece oculto. São Bento conduz este momento como um ritual santo de limpeza espiritual, não apenas em palavras, mas em ação invisível e real. Caminha agora por cada cômodo desta casa, um por um, com a autoridade concedida por Deus. Entra na sala, onde a convivência acontece, remove toda a divisão. Se este ambiente foi palco de discussões, silêncio pesado ou afastamento, começa agora a restauração. Que a sala volte a ser lugar de paz, diálogo e descanso. Tudo o que tentava gerar separação perde força agora. Entra nos quartos, onde corpos descansam, cela com proteção. Onde pensamentos se acumulam antes de dormir, derrama tranquilidade. Se houve insônia, medo noturno, sonhos perturbadores ou sensação de presença estranha, tudo isso se encerra neste momento. O descanso volta a ser protegido. Toca cada cama, cada travesseiro, cada objeto pessoal. Se algo carregou intenção negativa, se algo serviu como ponto de ligação para o mal, neutraliza agora. Nada aqui funciona mais como porta. Nada aqui serve mais como acesso espiritual. Entra na cozinha, onde o alimento é preparado, derrama a bênção. Que nunca falte o pão, que nunca falte o cuidado de Deus. Se havia preocupação constante, escassez ou medo do amanhã, começa agora a quebra. Este lar vive de provisão, não de falta. Entra nos banheiros. Lugares de limpeza física tornam-se agora lugares de limpeza espiritual. Tudo o que precisa sair, sai. Tudo o que precisa ser descartado é levado embora. Nada impuro permanece. São Bento alcança o alto desta casa, o telhado, os limites superiores. Que nenhuma seta lançada de fora consiga atravessar, que nenhuma palavra invejosa consiga penetrar. E desce até os fundamentos, onde tudo se apoia. Firma este lar na fé, sem rachaduras espirituais. Nós declaramos com autoridade: esta casa está sendo limpa por completo. Não apenas o que se vê, mas o que nunca foi visto. Não apenas o ambiente, mas a atmosfera espiritual. Se havia algo escondido, foi revelado. Se havia algo atuando em silêncio, foi interrompido. Se havia algo resistindo, está sendo vencido agora. São Bento continua: não deixes nada pela metade. Onde houver sombra, luz. Onde houver opressão, liberdade. Onde houver brecha, selamento. A obra segue firme, profunda e irreversível. Agora chega o momento do confronto final e da expulsão definitiva. Nada mais negocia, nada mais permanece. São Bento, com a autoridade que te foi concedida por Deus, levanta agora a cruz sagrada no centro desta casa. Onde ela se ergue, toda a força contrária perde o direito de ficar. Todo o mal invisível é identificado, confrontado e expulso. Tudo aquilo que entrou sem permissão, sai agora. Sai em silêncio. Sai enfraquecido. Sai definitivamente. Nenhuma inveja permanece. Nenhuma perseguição continua. Nenhuma palavra lançada contra este lar mantém efeito. Tudo cai por terra neste momento. São Bento, quebra agora toda a maldição ativa ou adormecida.
Maldições familiares, espirituais ou emocionais perdem força agora. O que vinha se repetindo como ciclo negativo é interrompido. O que parecia inevitável perde autoridade. A corrente é quebrada. Toda obra contrária, toda tentativa de confusão, toda a ação do inimigo que tentava se esconder no ambiente, nos pensamentos ou nos sentimentos é desfeita agora. Nada resiste à cruz. Nada se sustenta diante da luz. São Bento expulsa também o medo. O medo de perder, o medo de adoecer, o medo do futuro, o medo que paralisava decisões. Onde o medo governava, entra agora a confiança. Onde havia insegurança, nasce coragem. Nós declaramos com autoridade espiritual: esta casa não serve mais como campo de ataque. Este lar não é território do mal. Aqui há limite, aqui há proteção, aqui há a presença de Deus. Se havia peso sobre quem mora aqui, ele cai agora. Se havia opressão emocional, ela se dissolve agora. Se havia sensação de atraso, de bloqueio, de portas fechadas, começa agora um novo movimento espiritual. São Bento confirma esta vitória. Que aquilo que saiu não retorne. Que aquilo que foi quebrado não se reconstrua. Que aquilo que foi expulso não encontre caminho de volta. A vitória está sendo estabelecida. O mal bate em retirada. A luz permanece. Agora é o selamento final. Nada fica aberto. Nada fica vulnerável. São Bento sela definitivamente esta casa. Sela portas e janelas. Sela paredes, teto e chão. Que cada limite físico corresponda a um limite espiritual. Onde termina este lar, termina também toda a ação do mal. Sela a vida de cada pessoa que mora aqui. Corpo, mente e espírito. Que não haja retorno de angústia. Que não haja recaída de medo. Que não haja repetição de ataques. O que foi expulso não encontra mais acesso. O que foi quebrado não se levanta novamente. Que esta casa seja agora coberta pelo sangue de Cristo. Que os anjos do Senhor estejam posicionados em cada canto. Que o Espírito Santo habite neste ambiente com liberdade e paz. Onde Deus está, o mal não permanece. São Bento guarda o descanso desta noite e de todas as noites. Guarda os pensamentos ao deitar e ao acordar. Guarda as palavras que serão ditas neste lar. Guarda as decisões que serão tomadas. Que tudo esteja sob a luz e não sob a sombra. Nós declaramos com fé e autoridade: esta casa está limpa. Esta casa está protegida. Esta casa está selada. Nenhuma inveja, nenhuma perseguição, nenhuma obra contrária terá efeito a partir de agora. Se alguém iniciou esta oração cansado, saia fortalecido. Se iniciou aflito, saia em paz. Se iniciou com medo, saia confiante. Porque Deus agiu. São Bento intercedeu. O céu respondeu. Permaneça nesta paz. Confie no que foi feito. A obra está completa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.